Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou falar um pouco a respeito de alguns partidos que encolheram, outros partidos que cresceram, quem, né, venceu, quem perdeu essas eleições de primeiro turno, né? Eu vou também falar uma coisa que eu estava observando e realmente eu já tinha feito alguns vídeos a respeito disso, né? Que o PSDB teria morrido por conta daquelas brigas internas com o Dória e o Leite, que o Dória ia sair para presidente, ele ganhou as eleições internas, mas aí depois o Leite deu um golpe nele, depois nenhum dos dois saíram para presidente, e o Dória desistiu completamente para qualquer eleição, e o Leite foi para governador de novo, né? Enfim, teve toda essa treta interna e ninguém se entendeu nada, e o PSDB realmente morreu. A verdade é que o PSDB morreu. Até o José Serra não foi eleito a deputado, né? Isso é muito engraçado. E assim, o grande perdedor dessas eleições, assim, se eu for colocar assim, o grande derrotado dessas eleições foi o PSDB, cara. O PSDB acabou. O PSDB nem São Paulo conseguiu colocar um governador no segundo turno, né, digamos assim, que é o estado mais PSDBista do Brasil, ficou de fora, o atual governador ficou de fora, e vai para o segundo turno o Tarcísio e o Haddad. Só que assim, a bancada deles, de deputado federal, encolheu completamente, né? Outro partido que encolheu demais foi o Novo, né? O Novo em São Paulo só elegeu um, sendo que na última eles elegeram um monte de deputados. E isso se explica muito bem por alguns fatores, né? A pessoa falou que não sei o que teve racha interna, não sei o que isso, que aquilo. Vamos voltar às eleições de 2018. Vamos voltar às eleições de 2018, certo? Vamos voltar. Vamos lá para trás. Vamos voltar às eleições de 2018. O Novo era um partido, como o próprio nome fala, né? Um partido novo. Ninguém sabia e todo mundo estava muito empolgado, inclusive eu. Eu fui um dos caras que defenderam muito o Partido Novo na sua fundação. Achei que era um partido que tinha ótimos caminhos para explorar, que eles poderiam fazer uma bancada super forte no Congresso Nacional, que eles poderiam eleger senador, que eles poderiam eleger diversos deputados federais. Elegeram o Zema, que é um cara muito bom, mostrou, foi reeleito com facilidade, um dos redutos mais fortes de petistas, né? Só que assim, o Novo ele teve um grande problema, que é o João Amoedo. Muita gente está falando que não, que o Partido Novo ele não se esfarelou por conta do João Amoedo, que o João Amoedo, ele na verdade, o fato de ter saído da liderança do partido, é que é aí que o partido se derreteu, que o partido foi muito pro bolsonarismo, que não sei o que. Olha, mentira, mentira. O partido nunca foi pro bolsonarismo. O partido nunca foi para o bolsonarismo. O Partido Novo, inclusive, um dos grandes defeitos que desde sempre muita gente fala é que o Partido Novo ele se importa mais com o partido do que com pautas. E um dos grandes problemas aqui do Partido Novo é que eles não permitem que você faça coligação com ninguém, eles não permitem, inclusive, que você declare voto no primeiro turno para presidente de outro partido. Eles não te dão independência. O que aconteceu? Se eu não me engano, Ricardo Salles, ele era do Partido Novo, ele desde o primeiro turno das eleições passadas declarava apoio ao Bolsonaro, tiraram ele do partido, ele foi para o partido do Bolsonaro e ganhou muito bem essas eleições de deputado federal. Isso é inegável. O bolsonarismo é muito forte, mas o Novo não soube aproveitar a onda antipolítica de 2018. E o que foi assim o fator que mais deixou as pessoas revoltadas e que todo mundo tirava sarro na internet é que a direita não é pandemínea. A direita não gosta de pandemínio. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Nós rejeitamos essa questão de pandemia, de fique em casa, que economia a gente vê depois.
Quem quis isso em massa foram os esquerdistas, tipo Lula, tipo PSDB, que queriam mantê-los em casa para eles irem lá para Miami, viajarem irem para a loja sem máscara, enquanto bobão, trouxão, estava indo lá para a rua com máscara. O Dória lá foi pego lá numa loja em Miami sem máscara, rindo da tua cara. Essa é a verdade. Então, isso que aconteceu com o Novo, essa quebra do Novo, foi justamente isso. Um pouco também da arrogância, né? Que o Vinícius Poit, que foi o mais votado em São Paulo nas últimas eleições, ele não se candidatou a deputado federal, foi para governador. Ele, tipo, com todo respeito, ele não tinha força para ser governador. Ele não tinha força para ser governador. Não tinha força. Essa é a realidade. Você tinha lá grandes cabeças como Haddad, você tinha aquele cara do PSDB. O Novo não ia conseguir bater de frente com esses caras. Quem bateu de frente foi um bolsonarista. Ah, mas ele... Realmente, o Tarcísio a gente nem sabe se ele é bolsonarista ou se ele está surfando nessa onda igual outros fizeram, né? Provavelmente isso também. Mas assim, a grande lição que fica é que pode chorar, direitista raiz não é pandemínio. Esse negócio de ficar falando que... Você vê que o Amoedo ele foi para Paulista com a CUT, pediu impeachment do Bolsonaro. Cara, você pode até pedir impeachment do Bolsonaro, não tem nenhum problema. Mas, cara, você vai no meio de caras tipo CUT, MST, PSOL, sabe? Os caras ali que são da linha mais à direita do Novo, assim, que não são nem bolsonaristas. O pessoal fala que o Marcel Van Hatten, por exemplo, é bolsonarista. Ele não é bolsonarista, gente. Marcel Van Hatten, Camusato, Bruno Souza, esses caras, eles não foram pandeminions. E é só isso que o Novo deveria ter sido. Não deveria ter sido pandeminion. Vocês defenderam o tranca tudo. Vocês desempregaram um monte de brasileiro e depois ainda vem falando assim, ai, mas o Estado ele não pode ser grande. Vocês defenderam o Estado grande durante a pandemia. Cara, é ridículo. Vocês traíram seus eleitores. Óbvio, quem foi eleito não traiu, né? É justamente por isso também, né? Enfim. O MBL encolheu, eles não vão aceitar isso, eles não vão, como eu posso dizer, eles não vão assumir que eles encolheram. O Kim Kataguiri teve mais de 400 mil votos na última eleição, e nessa eleição não teve nem 300 mil votos. Ele está se falando, nossa, eu fui um grande vencedor. O Mamãe Falei teve mais de 400 mil votos, acho que foi o segundo deputado estadual mais bem votado em 2018. Eu fiquei feliz por esses caras. Eu fiquei feliz pelo MBL naquela época, antes do MBL trair, querer fazer ditadura sanitária e vacina compulsória, né? Eu fiquei muito revoltado com isso. E hoje em dia, e atualmente eu dou, bem feito para vocês. Bem feito para vocês. Meu corpo e minhas regras. Só digo isso. Você teve o laranja do Arthur Duval lá, não conseguiu obter mais de, acho que foi 55 mil votos, né, ou 65 mil. Ai, mas aí eles falam, nossa, o Paulo Cogos foi um fracasso. O Paulo Cogos teve 33 mil. Um cara que não vem fazer política para ficar falando, não, vou fazer um Estado eficiente. O Paulo Cogos falou, vou destrinchar o Estado, vou desmembrar o Estado. Mesmo assim, ele conseguiu 33 mil votos. Imagina você conseguir 33 mil votos falando que você vai acabar com o Estado. Cara, isso para mim foi uma vitória, se você for pensar bem. O brasileiro que eu penso, ele é estatista pra caramba. Ele até aceita um liberalismo econômico ali, fala, beleza, vamos privatizar. Mas se falar que vai acabar com o Estado, que vai privatizar a educação, que você vai fazer diversas medidas aí para desmembrar o Estado brasileiro, não gosta. E ele teve uma votação bem expressiva, teve acho que 5 mil votos a menos do que o Fernando Holliday, que é um político já tradicional, né? Já ganhou para vereador, foi acho que o segundo mais bem votado, Fernando Holliday. Pelo Novo, né, também não conseguiu. Então assim, mas ele pegou fundão eleitoral, acho que 50 mil, parece. E o MBL pegou dinheiro de grande investidor, de cara lá com pensamentos meio ali duvidosos, né? Mas tudo bem.
Eles vão usar isso como desculpa. Mas pega o resultado eleitoral de 2018 e compara com o atual. O MBL derreteu. Isso foi um recado. Isso foi um recado dos eleitores. Eles achavam que eles estavam, ai, que não sei o que, ditadura sanitária, vamos fiscalizar festas. Tá certo que não foi só isso. Os áudios do Arthur Duval arrebentaram o MBL. E muita gente já falava isso, que o MBL morreu por causa disso. Eu não acho que morreu, mas enfraqueceu demais as estruturas. E eles sabem disso, que esses áudios do Arthur Duval lá, ele falando que elas são fáceis porque são pobres, né? Ele fazendo turismo sexual lá, falando do Renan, né? Então quem se associa ao MBL meio que perdeu o apoio, né? Você teve o Guto Zacarias, do MBL, que realmente teve uma votação extremamente expressiva, e é um cara que ele realmente é novo, então as pessoas acabam, vou dar uma chance para esse cara porque ele é novo aí na parada, vamos ver o que ele vai fazer, né? E o MBL falou uma coisa depois que eu achei muito interessante, que eles querem criar o próprio partido deles. Eu acho que tem uma pauta muito melhor. Isso aí eu falo até pro MBL ou para quem seja liberal, se esse vídeo, sei lá, um dia alcançar várias views. Cara, vamos acabar com esse sistema partidarista. Por que você tem que concorrer a uma eleição filiado a um partido? Em vários países do mundo você consegue concorrer às eleições de forma independente. Você simplesmente se candidata, não tem um partido, beleza. Você vai entrar mais fraco? Vai entrar mais fraco. Mas aqui no Brasil, muita gente vai olhar para você e falar, para qual partido que você está? Falar, não tenho partido. O cara vai votar em você por causa disso. Porque fala, você não está então com esse sistema, você não tá com esses criminosos aí dos políticos, você é independente, então eu voto em você. É simples. Mas por que não há uma movimentação para fazer esse tipo de coisa? Por que não vamos acabar de vez com esse sistema partidarista? Ah, não, eu estou num partido, eu estou no outro. Aí você vê o MBL vem falar, não, mas vocês são bolsonaristas, vocês estão no partido desse cara aqui, como é que é o partido lá do Mensaleiro. Mas o MBL estava no DEM. O DEM também praticou corrupção. Cara, não tem como. Nesse sistema, você tem que se associar a alguém. O Novo é um partido que não permite coligação. O Bolsonaro nunca conseguiria concorrer pelo Novo. Eu acho que o Bolsonaro, no fundo dele, gostaria de entrar no Novo e dar uma turbinada nesse partido, né? Que é um partido que ele conseguiria pegar para si, né? Ter candidatos fiéis. Mas é essa a questão. O Novo, ele nasceu já morto, justamente por conta de todo esse sistema deles. E sim, o MBL seria muito bom se eles tivessem um partido, só que o próprio Bolsonaro tentou criar um partido para si mesmo e ele não conseguiu. O STF não deixou. Acho que o STF não, o TSE, né, não deixou. O próprio Novo, o Novo foi tão difícil de conseguir criar o partido, e os caras são ricos, os caras têm dinheiro pra caramba, e mesmo assim eles sofreram. Eles sofreram para conseguir criar o partido. Esse partidarismo político que a gente tem no Brasil é um dos grandes problemas. E garanto, muita gente, se você falasse, eu não tenho partido, votava em você, porque você fala, você não tá envolvido com esses esquemas, então vou votar em você. Entendeu? Esse é um grande problema. O MBL encolheu, né? O Kim Kataguiri teve teve bastante votos, mas bem menos do que nas eleições passadas. O pessoal fala, mas o Eduardo Bolsonaro encolheu, mas a Carla Zambelli foi um estouro. O Ricardo Salles, Carla Zambelli, Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro, teve aquele o Gil foi para estadual, né? O Príncipe também conseguiu voltar, né? O que foi um grande alívio, né? O Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porra, os caras votando em cada candidato, mas não vota no Luiz Felipe, cara. Fiquei desesperado, falei, caramba, vamos botar um monte de milico, mas não vamos votar um cara que realmente é liberal na economia, um cara que é importantíssimo. Mas ele entrou, graças a Deus ele entrou, porque, meu Deus, os caras votam em cada milico, mano. Vocês votam em militar, mano. Por que eu não voto no cara da família real, tipo, um cara que é estudioso?
enfim, para deputado estadual ou para deputado federal em São Paulo, o Boulos foi o mais votado, né? Infelizmente, é aquilo que eu digo, ele não venceu para prefeito de São Paulo, uma pena que ele não venceu para prefeito de São Paulo naquela época, porque ele destruiria todas as chances da esquerda de voltar, porque se você quer fazer com que a esquerda perca, você tem que botar ele no poder. O problema é quando você bota ele no poder e ele destrói todas as estruturas estatais e infiltra lá dentro, aí vira uma Venezuela. Como o cargo de prefeito, tipo o Fernando Haddad se destruiu o PT em 2018. Também tem um pouco disso, né? O Fernando Haddad, pela sua péssima administração da prefeitura de São Paulo, até hoje ele não consegue tão bem assim como ele queria, como ele desejaria ir no estado de São Paulo. Então, você quer que um socialista se destrua? Bota ele lá pro cargo. E eu não moro em São Paulo mesmo, então que se dane. Eu tava torcendo pro Boulos mesmo entrar naquele ano. Mas os Liberal Minion fizeram campanha pro Bruno Covas, né? Pô, eu tava torcendo para ele entrar porque eu sabia que em 2 anos ele ia se queimar tanto e não ia ter mais eleitor. Não ia ter mais eleitor e não ia conseguir mais nada. Mas enfim, uma pena, ele foi o deputado federal mais bem votado. Uma tristeza, um cara que invade propriedade privada, invade bolsa de valores e ninguém fala que o cara é um terrorista, ninguém fala que o cara é um insurgente, que o cara fez coisas parecidas lá que fizeram nos Estados Unidos, lá com o 6 de janeiro, né? Ele pode tudo, pode bater em quem é menor de 18 anos. Aí você tem esse cara lá dentro, você tem o Eduardo Suplicy, já era esperado, né? Foi muito bem votado. Você tem cada candidato lá, acho que é Paula da bancada feminista. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, mas a grande notícia do estado de São Paulo, como eu falei, né? A bancada conservadora cresceu um pouco, né? O Senado tem agora um Marcos Pontes, vamos ver se esse cara é bom mesmo, a gente não, enfim, não dá para ter certeza, né? A única certeza que a gente tem ali é o Magno Malta, mas enfim, o MBL deu uma encolhida, eu queria mais fazer um vídeo sobre isso, né? O Laranja do Arthur Duval teve acho que 55 mil votos. Se você for comparar as eleições do Arthur Duval lá em 2018, ele teve mais de 400 mil votos, então ele encolheu demais. Pode dizer que não encolheu, deu uma encolhida. E eu vou finalizar esse vídeo falando aqui do Nando Moura. Você sabe que o Nando Moura, ele é um cara que é extremamente arrogante, ele se porta como se fosse o sábio do planeta, como se fosse o cara mais inteligente do mundo. Em 2018, ele surfou na onda conservadora, e não só em 2018, mas muito tempo já, antes daquele ano, ele já vinha surfando na onda conservadora. Depois de 4 anos falando petista na PGR, não sei o que, um monte de baboseira, de que o Cássio Nunes liberou o Lula, que é uma mentira, quem liberou o Lula foi a Carmen Lúcia, mas ele nunca vai falar isso, porque ele nunca vai ter coragem de falar realmente quem tirou o Lula da cadeia, porque senão podem censurar ele. Ele ele virou um covarde. Ele não vai falar do Gilmar Mendes, não vai falar do Ricardo Lewandowski, não vai falar do Alexandre de Moraes, não vai falar da Carmen Lúcia. Ele só fala do André Mendonça e do Cássio Nunes, que são ruins, todo respeito. Eu não gosto deles. Mas por que ele não fala de todos então? Mas enfim, e é um cara que se diz ser iluminado, mas o candidato a deputado estadual que ele apoiou teve quase o mesmo número de votos do que o Paulo Cogos. Então, assim, esse cara que é tão arrogante, que ele se diz que ele influenciou diretamente nas eleições do Bolsonaro em 2018, ele não conseguiu praticamente botar ninguém lá dentro. Ele só botou o Kim Kataguiri, que ele votou. Que ele votou nos caras do Novo, os caras do Novo acho que não tiveram nenhum nível de eleição, né? Eles não conseguiram ter uma votação expressiva. O Kim Kataguiri já é um cara já mais conhecido, então realmente ele, mesmo assim, encolheu. Então o cara que é tão iluminado nem isso conseguiu, né? Apoiou o cara e o cara encolheu. O Nando Moura também, ele foi extremamente pandeminion, falava que você tinha que se vacinar porque direito do coletivo ele tá maior que o do individual, mas ele esquece que para ter direito coletivo você tem que ter direito individual, então você não pode acabar com o direito individual simplesmente. Se diz conservador, mas sempre foi neocon, sempre foi neoconzão, Estados Unidos é a polícia do mundo, tem que bombardear mesmo o Oriente Médio, sempre essas pautas aí intervencionistas.
O cara realmente se diz o Deus do mundo, né? A última luz da esperança. O cara às vezes se porta até como Jesus. Não conseguiu nada. Não, diferentemente de 2018, que ele indicou o Gil Diniz, dessa vez o deputado estadual dele não entrou e o Gil Diniz entrou. Não que eu tenha, obviamente, todas as concordâncias em pauta com o Gil Diniz, eu acho que tem muita coisa errada, ele utiliza muito o aparato do Estado para processar pessoas. Eu não acho isso correto, acho isso imoral, realmente, você usar aparato do Estado para processar todo mundo. Acho que a liberdade de expressão é absoluta, não tem que ter esse negócio, não tem que ter isso. Mas o Nando Moura também faz isso, então quem que é o Nando Moura para reclamar, né? Quem que é o Nando Moura para reclamar de processo? Ele processa todo mundo. O cara falou que o Paulo Cogos tinha que ser processado pela comunidade judaica. Então, assim, é um cara também terrível. E pelo menos o Gil Diniz foi contra a pandemia, né? E a ditadura sanitária. Mas é engraçado, né? O cara que se diz o mestres do capitalismo, né? Não conseguiu botar um deputado estadual lá, o laranja do Arthur Duval, né? E, enfim, vai fazer mais uns cursos aí de mestres do capitalismo, vai fazer aqueles cursinhos dele lá de, como é que fala, saia do Brasil, né? A porta do Brasil é o aeroporto. Vai fazer esses cursos, vai ganhar muito dinheiro e vai continuar fazendo o que ele faz sempre, né? Que é ser um verdadeiro dissimulado, né? Vai continuar fazendo as palhaçadas dele lá, aqueles vídeos engraçados dele, enquanto, enfim, enquanto o seguidor dele tá lá, ai, gado, 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 e os caras tudo pobre, tudo dando dinheiro pro Nando Moura e o Nando Moura rindo na cara deles. A verdade é que realmente a gente está numa situação difícil. O pessoal fala, o Lula voltou porque o Bolsonaro fez cagada. Cara, o Lula voltou no curral eleitoral que ele sempre foi forte. Eu já estava esperando isso. Quando o Lula foi solto, eu já estava esperando isso. Que ele ia ser muito forte no Nordeste. Eu só sabia disso. Que não ia ser fácil. Entendeu? O restante do Brasil, o Bolsonaro foi muito bem. Ele botou praticamente todo mundo lá dentro. Ele só perdeu no Nordeste, só que ele perdeu muito forte. Ele perdeu lá por 70%, às vezes até quase 80% dos votos. E não adianta. Qualquer um que você coloque lá de direita contra o Lula, os caras vão votar no Lula. Porque o Lula é nordestino, então tem aquela questão de proximidade cultural e étnica, né? Que eles acham que o Lula é do Nordeste, então vamos votar no nordestino. Eles se unem muito. O paulista não se une para votar em candidatos que querem fazer uma eventual aí secessão ou transformar o Brasil numa confederação e aí dar independência para o Estado de São Paulo, para o Estado de São Paulo decidir as leis fiscais, né? Reter os impostos mais no Estado de São Paulo, deixar o Nordeste menos dependente de São Paulo, mas também, óbvio, quando você é menos dependente, você tem que ter mais responsabilidade. Mas enfim, comentários adicionais a respeito dessas eleições. É uma pena que a bancada, uma pena que não tem nenhum grande movimento aí separatista, confederalista, que pode realmente falar, não, gente, a gente tem que se unir aqui nos estados, não brigar mais. Eu vi uns vídeos do MBL lá, alguns candidatos deles são mais assim, pró-São Paulo mesmo, querem que os recursos fiquem mais em São Paulo. Isso é um lado positivo, apesar de tudo, né? Eu fico muito triste isso, dessa questão toda. Eu acho que assim, cara, seria perfeito se todo mundo tivesse seu líder. Falar, não, São Paulo vai ter um cara, São Paulo, Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o Centro-Oeste, todo mundo vai ter ali um líder conservador. Tem o Acre também, né? Que parece que acho que o Bolsonaro ganhou no Acre também, né? Você pega Rondônia, Roraima, todo mundo tem um líder conservador. E deixa o Nordeste pro Lula, cara. É simples. Eu acho que por que tem que obrigar todo mundo a conviver junto? Para mim, todo mundo se separa, pronto. Aí não tem mais briga política. Acabou. Ropa já falava. Ele era a favor da separação. Falava, vamos fazer secessão, vamos separar, vamos todo mundo separar. Acaba com essas brigas políticas, acaba com tudo. Cada um vai para o seu lado, cada um vai para o seu canto. A paz impera. O grande problema desse novo mundo é esse negócio de querer forçar todo mundo a viver junto. Não tem que fazer isso. Não, mas enfim, uma reflexão agora que eu faço, acho que eu sempre falo isso nesses vídeos, eu acho que realmente não tem que forçar ninguém a ter um candidato com política que eles não queiram ter. Também acho injusto o Nordeste ter que arcar com o Bolsonaro, mas assim,
no fim das contas, eles só vão aprender quando eles realmente verem que não existe almoço grátis, né? Eu acho que acho que a própria Amanda Vettorazzo, né, que é a candidata lá do MBL, eu até achei muito interessante isso que ela falou, que lá o pessoal do nordestino se une muito na bancada do deputado, enquanto que o paulista briga tudo. Então, assim, infelizmente essa é a realidade. O nordestino ele nunca vai aprender enquanto ele realmente tiver esse assistencialismo todo com o dinheiro dos outros. Quando esse território separar, e talvez realmente o nordestino aprenda, igual o venezuelano está aprendendo agora, igual o argentino está aprendendo, falando, não existe almoço grátis, entendeu? Não existe. Uma hora a conta do pagador de imposto, o dinheiro do pagador de imposto acaba e acaba o socialismo. Aí não adianta falar, vamos fazer política social. Vai fazer política social com que dinheiro? Não vai ter mais. Mas enfim, é isso. Curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal. Lógico, a bancada bolsonarista aumentou. O PT, eu vi lá, não aumentou muito, não. Realmente eles tiveram uma derrota muito grande. O Senado foi uma surra. O Bolsonaro realmente conseguiu botar um monte de cara lá de direita. Ah, mas ele perdeu porque o Lula é muito famoso, cara. Vocês acham que o Lula não é famosão no Nordeste? O Lula é muito famoso no Minas, o Lula é muito famoso no Nordeste. Cara, o Lula tem muito voto. Agora, se o Lula fosse para governador ou fosse para um cargo assim que não tivesse perigo de botar 2 ministros do STF, eu ficava mais tranquilo. Eu falava, deixa ele entrar, que ele não vai conseguir fazer nada e o povo vai ficar bravo com ele, nunca mais vai conseguir entrar. Igual o Haddad, né? O Haddad também se queimou completamente quando foi eleito a prefeito. O problema é o meu medo do STF, o STF querer passar por cima do Congresso, é o STF falar, não, vamos aprovar o aborto aqui na canetada, vamos aprovar diversas medidas aqui de limitação de direitos individuais aqui, tipo liberdade econômica na canetada, e o Lula forçando coisas em nós. Então, esse que é o meu medo, entendeu? É realmente o STF usurpar essa eleição. Que a gente sabe que o STF é ditatorial, o STF está mandando censurar diversas notícias que não é do interesse deles, lógico, né? Então, esse é o meu grande medo. Mas vamos ver o que vai dar. Isso, inscrevam-se no meu canal, curtam o meu vídeo, compartilhem o meu vídeo nas suas redes sociais e é isso. E comentem aqui embaixo. Um abraço.